Eu convido agora Artemir Coelho de Brito para falar sobre o diagnóstico laboratorial de tuberculose ativa e latente como estratégia para a eliminação. Por favor, doutor Artemir. E agradeço muito novamente a todos vocês, que é uma grande oportunidade para a gente ter as estratégias atualizadas. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos os organizadores pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse congresso tão importante para a ciência, tão importante para a saúde pública, e muito feliz em falar sobre tuberculose aqui para vocês hoje. Eu sou Artemir Coelho de Brito, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Piauí, tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, com diagnóstico laboratorial de micobactérias. E declaro também não ter conflito de interesse. O diagnóstico laboratorial da tuberculose latente e ativa como estratégia para a eliminação. É sobre esse tópico que eu vou... Acho que eu passei demais. Não, estou fazendo o contrário, gente. Então, é com esse tópico que eu vou falar hoje com vocês. A gente tem o diagnóstico da tuberculose hoje como uma peça muito importante dentro dessa estratégia de eliminação. A gente fala também não só do diagnóstico da tuberculose ativa, mas também da infecção latente. A gente trabalha hoje dentro dessas duas frentes, como forma de atingir esses objetivos, realmente de conseguir eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. Então, a tuberculose no mundo, de acordo com o reporte da OMS de 2021, a gente teve cerca de 10 milhões de pessoas que adoeceram por tuberculose. É a segunda principal causa de morte por um único agente infeccioso. 1,3 milhão de óbitos em pessoa HIV negativo, 214 mil óbitos em PV-HIV e cerca de 500 mil casos estimados de tuberculose multidroga resistente. No Brasil, a gente tem um cenário também bastante complexo, sendo que nós somos o único país das Américas presente em duas listas de países prioritários para a OMS. O Brasil, ele compõe a lista de TB e TB-HIV. A gente só não está dentro da lista de TB droga resistente, mas ainda temos muito que avançar em conhecimento dos nossos casos de tuberculose droga resistente. O Brasil também ele faz parte dos BRICS, os 5 países que concentram 46% de todos os casos de tuberculose e 40% das mortes por tuberculose no mundo. E no Brasil, a gente tem 1/3 dos casos de tuberculose nas Américas. Ainda sobre o Brasil, a gente tem cerca de 72 mil casos de tuberculose. Cerca de 72 mil casos de tuberculose, casos novos de tuberculose em 2021, isso é de acordo com o Boletim Nacional da OMS, do Ministério da Saúde. O nosso coeficiente de incidência é de 34 casos por 100 mil habitantes, aproximadamente 4,7 mil mortos, e um coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes. Sobre o nosso coeficiente de incidência da tuberculose por 100 mil habitantes, eu trago aqui uma série histórica para mostrar que a incidência da tuberculose no país aumentou entre os anos de 2015 e 2019. A gente vinha aqui até 2015 com a tendência de queda, e aí depois, a partir de 2015, 2016, a gente observa aqui o aumento dessa incidência. Em 2020 foi observada uma queda acentuada da incidência. A gente tendo os estados do Amazonas e Rio de Janeiro como os estados de maior incidência, com 72,4 por 100 mil e 68 casos por 100 mil, respectivamente.
Eu queria falar um pouco sobre essa série histórica, que a gente tem aqui essa observação desse aumento da incidência a partir de 2016, e aí existem já estudos para a gente entender o que aconteceu, o que está acontecendo nesse período. Entre eles, o que tem sido observado, que o empobrecimento da população, a queda da renda mínima da população é um dos fatores que eleva o risco da pessoa ter tuberculose. Outro fator também já observado é o aumento do encarceramento da população. Então, a gente tem os casos de tuberculose na população privada de liberdade com bastante influência nessa incidência. E aqui, a partir de 2019, a gente observa aqui uma queda que parece ser uma coisa boa, mas é que a gente percebe também que isso é paralelo ao nosso período da pandemia, que impactou diretamente os serviços de tuberculose, o serviço de busca do sintomático respiratório, o serviço de diagnóstico laboratorial, consequentemente o acesso ao tratamento e à cura. Então, o que a gente imagina é que essa queda aqui ela não seja muito mais pela dificuldade de encontrar essas pessoas com tuberculose, a dificuldade delas encontrar o serviço e do serviço encontrá-las. De fato, aqui, a partir de 2020, a gente começa a voltar a ter um aumento dessa incidência, desse número de casos. Eu queria também destacar aqui para vocês que abaixo nessa seta aqui é o percentual de detecção. A gente tem a estimativa da OMS do número de casos que deve ser detectado em cada país. Então, de acordo com a estimativa para o Brasil, a gente conseguiu detectar aqui 87% em 2019, 78% em 2020 e agora 76% em 2021, ainda como dado preliminar. Tem muitos casos que ainda não chegaram até a base do SINAM, então a gente acredita que a gente ainda venha aumentar bastante esse percentual. Isso é um alerta também, embora pareça ser um número grande, mas a gente ainda tem aqui pelo menos 13% de casos que precisam ser encontrados, que precisam ser tratados para a tuberculose ativa. Nesse gráfico aqui eu trago o número de casos de tuberculose droga resistente, rifampicina resistente, multidroga resistente diagnosticado no Brasil, de 2013 a 2021. A gente tem um aumento significativo aqui a partir de 2014, 2015, e aí ele se mantém aqui até 2021, não voltando mais aos dados anteriores de 2014, e isso a gente acredita que tem uma relação direta com a implantação da rede de teste rápido molecular em todas as capitais, nas principais cidades de maior incidência. Isso contribuiu de forma bem significativa para que a gente detecte rapidamente as pessoas com tuberculose droga resistente e inicie o tratamento correto e oportuno. Nesse gráfico, eu trago aqui para falar de uma estimativa mundial que essa revisão traz a partir dos estudos de vários especialistas de tuberculose no mundo, que eles mostram as metas adequadas para a gente conseguir realmente conseguir realizar a estratégia pelo fim da tuberculose, com relação à redução da mortalidade. Então, o que eles falam nesse artigo são ações que precisam ser tomadas para que a gente realmente tenha êxito nessa luta contra a tuberculose. Então, se a gente mitigar os fatores de risco para a tuberculose, a gente tem uma redução muito pequena. Se investirmos em prevenção da infecção, tem um impacto também. Se tratar a infecção latente, vai ter um outro impacto. Se tratar a tuberculose ativa, também vai ter um impacto maior, mas a gente consegue realmente ter um impacto brusco, assim, para a gente conseguir eliminar a tuberculose como problema de saúde no mundo, é se a gente investir no tratamento da tuberculose ativa e da infecção latente da tuberculose. E aí a gente conseguiria atingir as metas adequadas, que seria menos de 10 mortes por 1 milhão de pessoas até 2030. Tá? Essa avaliação ela foi feita antes da pandemia. A gente acredita que esses dados vão ser precisos ser revisados, mas a
a estratégia de luta ela já está conhecida, já está posta. A gente precisa diagnosticar tanto a infecção latente da tuberculose, quanto a infecção ativa e ofertar tratamento oportuno para que as pessoas que estão com infecção latente não venham a adoecer e que as pessoas com tuberculose ativa sejam tratadas, quebre a cadeia de transmissão, não infecte outras pessoas e consigamos que tenham a cura. Nesse slide aqui eu queria mostrar o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, do Ministério da Saúde. Nesse plano, esse plano ele foi elaborado alinhado com as metas da OMS, com as recomendações mundiais para o enfrentamento da tuberculose. E aí eu queria eu trouxe aqui para vocês dois pilares bem importantes, alinhado com minha fala, com o título da minha fala, que é o pilar 1, que ele trata da prevenção e cuidado integrado, centrado na pessoa com tuberculose. E eu queria destacar aqui o objetivo 1, que é diagnosticar oportunamente todas as formas de tuberculose, e aí seria latente e ativa, extrapulmonar, pulmonar, com oferta de cultura e teste de sensibilidade, de acordo com as recomendações vigentes, incluindo o uso de testes rápidos. Também queria falar do pilar 3, que é a intensificação da pesquisa e inovação, com o objetivo 2, que é promover a incorporação de tecnologias e iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose. E aí, dentro desse tópico, eu vou abordar algumas ações do Ministério da Saúde, visando atender esse pilar e visando nos fortalecer no enfrentamento da tuberculose. Uma delas foi a implantação da vigilância da infecção latente no país. Então, já houve essa implantação em todos os estados foram treinados, e foi lançado o Protocolo de Vigilância da Infecção Latente pelo Micobactéria tuberculose no Brasil, que é um importante documento que orienta todos os estados, todos os programas estaduais e municipais, as equipes de saúde da tuberculose, a trabalhar com infecção latente. Foi criado também o Sistema de Informação para a Infecção Latente, o IUTB, onde todas as pessoas que forem detectadas infecção latente, elas podem ser cadastradas para um melhor monitoramento e também o recebimento dos medicamentos também de forma gratuita para o tratamento da infecção latente. Nesse slide aqui, eu queria trazer só aqui essa série histórica para mostrar que até 2007, a gente já vinha há algumas décadas, acho que desde que a gente começou a fazer diagnóstico da tuberculose laboratorial da tuberculose no Brasil, que a gente só trabalhava com baciloscopia e cultura em meio sólido, principalmente long stay e também pelo método de algal acudo. A partir de 2017, começaram as recomendações da OMS com tecnologias mais robustas, com melhor sensibilidade, melhor capacidade de detecção. E à medida que essas recomendações elas foram acontecendo a nível mundial, o Ministério da Saúde também foi trabalhando para conseguir inserir essas tecnologias na rede de saúde e para que as pessoas com tuberculose tenham acesso a elas também. Aí eu queria destacar aqui das que eu vou falar em seguida. Eu vou falar do IGRA, do TB-LAM, o IGRA para infecção latente, o TB-LAM para detectar tuberculose em amostra de urina, o teste rápido molecular, cultura líquida automatizada e teste de sensibilidade para a primeira e segunda linha. Então, eu queria iniciar falando para vocês dentre essas inovações que a gente trabalha arduamente, né? E aí eu fico muito feliz até de ter meus colegas aqui de outras coordenações, CGLab, CGDR, DCCI, que a gente trabalha em parceria, em conjunto, um apoiando o outro, para que a gente consiga incorporar esses testes, adquirir, distribuir na rede, promover capacitações, promover monitoramento e assim a gente avançar nessas metas que a gente tanto almeja. Então, para tratar a infecção, para diagnosticar e tratar a infecção latente, a gente já tem a prova tuberculínica, né, o nosso PPD famoso, que já está na rede, está em todos os estados, mas a gente precisou também inovar, principalmente para algumas populações específicas inicialmente, e também para a gente ter uma outra opção de teste, a gente não ficar dependente de um único teste. É muito importante que a gente tenha outra possibilidade, e aí é que surgiu o IGRA,
que é diretamente para diagnóstico de infecção latente. O Ministério da Saúde já conseguiu incorporar na Conitec, já conseguiu fazer a aquisição, já conseguiu distribuir para todos os estados, e agora a gente está numa fase de avanço, de iniciar o uso dessa tecnologia, que todos os estados estão recebendo, sem custo, de forma centralizada. E alguns estados ainda não começaram, ainda estão passando por alguns desafios, mas a gente está em contato com todos eles para a gente avançar no uso dessa tecnologia para diagnóstico da infecção latente. Então, o IGRA, interferon gama, ele avalia a produção de interferon gama como resultado da resposta imune celular dos linfócitos T a antígenos específicos do Mycobacterium tuberculose. Os antígenos no teste ESAT6 e CFAP10 são capazes de induzir a produção de interferon gama por células T, principalmente sensibilizada por ter tido contato com o Mycobacterium tuberculose. O interferon gama é uma citocina associada à inflamação e sua produção induz a resposta imune mediada por célula. Quantificação de interferon gama liberado pelas células frente à eliminação com antígeno, e esse teste ele necessita de exame laboratorial. O IGRA ele não substitui o PPD, mas será complementar as ações de controle da infecção latente no país. Embora ele não necessite de ambiente laboratorial, ele necessita de ambiente laboratorial, mas, diferente do PPD, ele não precisa que a pessoa volte para fazer uma leitura do resultado. Tá? A pessoa pode esperar em casa, esse resultado vai ser liberado pelo laboratório e emitido via GAL ou via outra forma, e chegar até o profissional de saúde que solicitou e a pessoa que venha ter infecção latente ou não. Então, o IGRA está incorporado ao SUS para rastreio da ILTB nessas 3 populações específicas. População vivendo com HIV com contagem de linfócito TCD4, maior que 350 células, criança maior de 2 anos e menor de 10 anos de idade, contato de casos de TB ativa, e pessoas candidatas a transplante de células-tronco hematopoéticas. Em crianças maior ou igual a 10 anos e adultos, contato de caso-fonte com TB pulmonar ou laríngea, no momento, ainda vai realizar a prova tuberculínica para investigação da TB latente. No momento, já passou pela Conitec e está para consulta pública a ampliação desse teste, também para transplante de órgãos sólidos e para pessoas que fazem uso de imunobiológicos ou imunossupressores. Já foi aprovado na Conitec, a gente espera que passe pela consulta pública, e a gente amplia ainda mais essa população, e a gente segue também trabalhando para que cada vez mais essa população-alvo, toda essa população-alvo tenha acesso a esse teste. Então, o fluxo, há um fluxo simplificado que tem a identificação do caso com indicação de avaliação da ILTB, se tem disponibilidade do IGRA, e tem uma rede laboratorial que vai dar essa retaguarda, esse suporte para a realização do teste, vai haver uma coleta de amostra de sangue venoso e o processamento e leitura de forma automatizada. Se não for essa população que vai ter acesso ao IGRA, ou em uma região que não tem o IGRA ainda, essa pessoa que tem a indicação vai fazer o PPD na rede de atenção primária à saúde, a aplicação da prova tuberculínica, e ela retorna para fazer a leitura do PPD. Então, a gente tem 3 opções aqui de resultado, que é o resultado reagente como positivo, o resultado não reagente como negativo, e o indeterminado que deve ser avaliado. O nível de detecção de interferon gama não pode ser correlacionado com o grau de infecção ou competência da resposta imune, ou com a probabilidade de progressão da doença ativa. Não permite diferenciar a infecção latente da doença ativa, não apresenta reação cruzada com a BCG, e pode resultar, em alguns casos, reagente em casos de infecção por Mycobacterium cansaço, Mycobacterium zuga ou Mycobacterium marino. E aí é muito importante a avaliação clínica, histórico epidemiológico dessa pessoa, se ele já teve algum contato ou algum caso de micobacteriose. Então, a gente tem a equipe de interpretação dos resultados, um reagente como reagente positivo, entre a população vivendo com HIV com linfócito TCD4 maior que 350, pessoas candidatas a transplante, criança de 2 a 10 anos, se é um resultado reagente positivo, é uma infecção latente provável. Com resultado não reagente negativo, nessas 3 populações também, ILTB improvável. Um resultado indeterminado, em população vivendo com HIV com linfócito maior que 350 e pessoas candidatas a transplante de células-tronco,
a avaliar a capacidade de resposta ao antígeno indeterminado, avaliar, repetir o teste e avaliar também os problemas que pode ter tido de coleta, de transporte, de armazenamento e processamento desse teste e avaliar a possibilidade de realizar um novo teste com uma nova amostra. O resultado indeterminado em crianças de 2 a 10 anos de idade, contato de caso de TB ativa, é uma ILTB provável, recomenda-se tratar até pela dificuldade de fazer nova coleta nesses casos. Então, considerar como ILTB e proceder com tratamento pelo alto risco de evoluir para TB ativa após uma primeira infecção, além da dificuldade apresentada para a nova coleta. Esse aqui é o algoritmo para pessoas vivendo com HIV CD4 maior que 300, que a gente tem o grupo de 100 sintomas de TB, que vai realizar prova tuberculínica ou IGRA, prova tuberculínica menor que 5 milímetros ou IGRA negativo não reagente, não trata ILTB e repete prova tuberculínica ou IGRA em um ano. Prova tuberculínica maior que 5 milímetros ou IGRA indeterminado ou positivo reagente, realizar raio-x de tórax. Raio-x de tórax com alteração, prossegue investigação. Raio-x de tórax sem alteração, trata ILTB e notifica no IUTB. No outro segmento aqui, onde tem com sintomas de TB, investigar TB ativa. Se TB ativa, tratar TB e notificar no SINAM. E se a exclusão de TB ativa, prossegue a investigação de infecção latente. É muito importante na avaliação da infecção latente, ser muito bem feita a exclusão de TB ativa, tá? Para a gente não ter o risco de tratar uma infecção latente, uma falsa ILTB, que seja um caso de tuberculose ativa. Aqui nesse outro algoritmo para crianças menor que 10 anos e contato de pessoas com TB, então a gente tem a possibilidade de sem sintoma de TB, então realiza raio-x de tórax. Se o raio-x de tórax com alteração, prossegue a investigação, realiza o IGRA também nessa população ou prova tuberculínica e avalia também pelo algoritmo de contatos. Se a gente tem a possibilidade de raio-x de tórax sem alteração à direita, então realiza a prova tuberculínica ou IGRA. Aí a gente vai ter prova tuberculínica menor que 5 ou IGRA negativo não reagente, repete a prova tuberculínica em 8 semanas, ou IGRA. Se a prova tuberculínica sem conversão ou IGRA negativo, não trata ILTB e orienta sobre os sinais e sintomas de TB. Se a conversão da prova tuberculínica ou IGRA indeterminado positivo e reagente, trata ILTB e notifica no IUTB. Quando o raio-x de tórax sem alteração que vai realizar a prova tuberculínica, se a prova tuberculínica é maior que 5 ou IGRA indeterminado ou positivo e reagente, trata ILTB e notifica no IUTB. Aqui na nossa outra ramificação, com sintomas de TB, investigar TB ativa. Se TB ativa, trata TB e notifica no SINAM. E se exclusão de TB, prossegue a investigação. Aqui nós temos duas notas bem importantes, que é uma de recomendações para o laboratório sobre a realização do IGRA para diagnóstico da infecção latente, e uma de recomendações para assistência sobre a utilização do IGRA para o diagnóstico da ILTB. É muito importante que vocês, se tiverem interesse, que leiam essas notas, tá? Que ela traz todos esses algoritmos que a gente discutiu, as recomendações. Além disso, saiu agora também a incorporação do resultado da avaliação do IGRA para o score clínico, onde só tinha antes a prova tuberculínica, agora pode ser avaliado também o resultado do IGRA para avaliação de infecção latente pelo score clínico para a criança. Então, eu vou falar agora sobre o diagnóstico da tuberculose ativa, e aí a gente tem, saindo aqui da parte da infecção latente, reforçando essa importância da gente encontrar as pessoas, investigar os contatos, fazer busca de contato, realmente diagnosticar a infecção latente dos casos no Brasil e tratar. E agora a gente vai falar da tuberculose ativa. Uma vez não tendo infecção latente, vamos passar para a parte de falar a parte de avaliação da tuberculose ativa, que é extremamente importante também, que sejam encontradas o quanto antes, diagnosticadas, de preferência com teste de sensibilidade e tratadas.
Então, para o diagnóstico da tuberculose ativa, como eu falei lá na nossa linha do tempo, a gente tinha a baciloscopia e a cultura. Então, a partir de 2014, aconteceu algo bem revolucionário para a tuberculose ativa no Brasil, que foi a implantação da rede de teste rápido molecular, que é um método automatizado que permite o diagnóstico direto da amostra clínica e ainda com a detecção da resistência à rifampicina. Então, a gente precisa só da coleta, né, da amostra de escarro, e aí esse teste ele já vem com um kit de reagente já pronto para fazer a diluição da amostra, a homogeneização e a aplicação nesse cartucho. Esse cartucho ele possui câmaras diferentes, onde ele vai acontecer a homogeneização da amostra, extração de DNA, detecção das regiões alvos para a detecção do Mycobacterium tuberculose e dos alvos da resistência à rifampicina. E tudo isso acontece de forma automatizada a partir do momento que você homogeneiza essa amostra com o reagente desse teste. Você não precisa mais fazer nenhuma manipulação, ele vai acontecer de forma totalmente automatizada nesse aparelho que é ligado a um programa de computador que vai comandar todo esse teste até a detecção tanto do Mycobacterium tuberculose como da resistência à rifampicina. Então, o que vai acontecer? A amostra é automaticamente filtrada e lavada, lisa e liberação do DNA, mistura do DNA com os reagentes PCR, amplificação e detecção dos produtos da PCR. A gente só precisa de 2 ml de solução para o cartucho e insere o cartucho no módulo do aparelho. Esse aparelho ele vem com código de barra que você já consegue linkar essa amostra com os dados do paciente, então não tem risco de troca de amostra, como também diminui bastante o risco de infecção cruzada entre amostras. E aí a gente tem as possibilidades de resultado, MTB detectado e rifampicina detectada ou não. Então, o teste rápido molecular está indicado para o diagnóstico de casos novos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, a triagem de resistência à rifampicina nos casos de retratamento, falência ao tratamento da tuberculose ou suspeita de resistência. Por que ele não está indicado para diagnóstico dos casos de retratamento? Porque, como é um teste que detecta o DNA, a gente ainda não sabe quanto tempo, ainda não dá para dizer quanto tempo que uma pessoa que já teve tuberculose, que ela possa já estar curada, que seja uma nova infecção, e que a gente pode detectar, e aí há a possibilidade de uma detecção de DNA, uma vez que a pessoa não está com tuberculose ativa, e aí a gente ter um resultado falso negativo. Então, para os casos de retratamento, falência, abandono, é importante fazer a baciloscopia e cultura para elucidar esse caso. Mas podemos fazer uso do teste rápido molecular para avaliar a resistência à rifampicina. Eu trago aqui nesse mapa, só para mostrar aqui o tamanho da nossa rede, né? A gente já tem hoje 277 equipamentos, distribuídos em 224 laboratórios, que ficam em 142 municípios. Aqui alguns municípios eles têm mais de um equipamento. Então, essa rede ela foi construída de forma com bastante equidade, em discussão com os estados, com os programas estaduais, com os LACENs, para que a gente atendesse primeiramente os locais com maior incidência. Então, eu queria mostrar aqui para vocês os algoritmos para a rede de teste rápido. Então, a gente tem aqui o algoritmo para diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e laringe em adultos e adolescentes, baseada no teste rápido molecular. Então, a gente tem uma pessoa com suspeita de TB pulmonar, ela vai realizar o teste rápido molecular. Ela vai ter a possibilidade de ter um resultado de MTB detectado, e aí é uma pessoa com tuberculose, entre os casos novos nunca antes tratados. Então, esse caso ele vai avaliar a resistência à rifampicina, se detectada, realiza outro teste rápido molecular com nova amostra e realiza cultura e teste de sensibilidade e encaminha imediatamente para a referência terciária. Se a gente tem a resistência à rifampicina não detectada, é um caso de tuberculose mais sensível, realiza cultura e teste de sensibilidade, tanto para a rifampicina como para as outras drogas, inicia o tratamento para a tuberculose com esquema básico. Em uma outra ramificação, a gente tem o resultado de MTB não detectado. Tá? Se a pessoa mantém os sintomas,
continua a investigação com cultura e teste de sensibilidade. Isso é um caso que a gente pode pensar em uma micobacteriose, em alguma micobactéria que esteja causando essa infecção. E se não mantém os sintomas, exclui o diagnóstico de tuberculose. A gente tem agora o cartucho Ultra, né, que já está abastecido, toda a rede já está abastecida com o cartucho Ultra, é o novo cartucho desse teste, um cartucho que traz, tem mais sondas de amplificação, então ele detecta o micobactéria tuberculose com uma sensibilidade semelhante à cultura, e ele detecta inclusive, a presença de DNA no início da infecção. Então, a gente tem agora a possibilidade de um resultado novo, que é o resultado traço. Para essa população específica, o resultado traço não é confirmatório de TB e deve-se manter a investigação conforme a avaliação clínica. Eu trago esse algoritmo específico aqui, que é o algoritmo para diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e laringe em adulto e adolescente, dentro da população vivendo com HIV, e também para os casos de crianças e amostra extrapulmonar. Hoje a gente tem todas as amostras extrapulmonar, exceto sangue total e fezes, ainda não estamos fazendo no Brasil, embora já exista uma recomendação recente de ser avaliado isso. E a amostra de criança, é muito difícil a gente fazer diagnóstico laboratorial de amostra de criança, mas uma vez se a amostra de criança chegar lá, conseguir coletar, pode fazer avaliação pelo teste rápido molecular. Então, a gente tem aqui, entre a população vivendo com HIV com suspeita de TB pulmonar, ela vai realizar teste rápido molecular, cultura e teste de sensibilidade. Esse algoritmo aqui da esquerda, ele permanece igual ao de caso novo que eu falei anterior. O da direita também permanece igual. O que eu queria destacar aqui é essa coluna do meio, tá? Que a gente vai ter aqui um resultado de teste rápido molecular com a possibilidade de dar MTB detectado traços, já que é uma população que as amostras são paucibacilares e que a gente tem bastante limitação de diagnóstico laboratorial. Então, se o resultado detectado traço, a recomendação é iniciar tratamento para tuberculose com esquema básico e rever o tratamento após o resultado da cultura e teste de sensibilidade. Esse é o algoritmo para avaliação da resistência nos casos de retratamento. Então, como eu falei, a gente vai fazer o diagnóstico com baciloscopia, cultura e teste de sensibilidade. O teste rápido molecular, ele vai servir para avaliação da resistência à rifampicina, tá? Então, todos esses algoritmos aqui, eles são similares aos anteriores, só que a diferença é que a gente vai usar a rifampicina não para o diagnóstico, mas para ver resistência à rifampicina. Uma outra possibilidade também de avaliar, que é possível ser feito, é durante o tratamento, se está ocorrendo uma resistência, se está tendo uma persistência de baciloscopia positiva, cultura positiva, uma possibilidade é fazer um teste rápido molecular para verificar essa resistência. Agora eu vou falar para vocês, dentro do diagnóstico de tuberculose ativa, a cultura e o teste de sensibilidade em meio líquido automatizado, que é a nossa grande novidade recente, a expansão desses dois métodos na rede de laboratório, no acesso para as pessoas com tuberculose. Então, a gente está avançando, né, agora na implantação desse teste também, com compra centralizada e distribuição para os estados, onde a gente vai conseguir ampliar o acesso à cultura e o teste de sensibilidade meio líquido, aí, com ganho de tempo nesse diagnóstico, além também da gente equiparar a capacidade dos estados de ter acesso a tudo que a gente tem disponível, haja vista que alguns estados têm dificuldades econômicas de estruturar sua rede de laboratório de forma adequada. Então, além do que a gente já tem na rede, que é o Lowenstein-James, cultura em meio de Lowenstein-James e cultura em meio sólido de algal agudo, a gente agora tem a possibilidade de fazer cultura em meio líquido e de forma automatizada. A gente diminui aí, a gente tem um resultado de teste de 5 a 13 dias, e diminui também o tempo das culturas negativas para em torno de 42 dias, ante os 60 dias da cultura sólida. Então, tudo isso também acontece de forma automatizada e a gente consegue um ganho de tempo aí, nessa detecção. O teste de sensibilidade também, ele é feito no mesmo equipamento, tá? Lógico, com a metodologia do teste de sensibilidade, que é baseado, inclusive, no método das proporções, que a gente faz em meio sólido. E esse teste de sensibilidade, ele vai fazer, além do CIRI, né, a rifampicina, isoniazida, streptomicina, ethambutol,
também pode fazer teste de sensibilidade à pirazinamida e às drogas de segunda linha, todos em meio líquido. Esse teste ele se dá pelo monitoramento contínuo de crescimento, permite a incubação de 100 testes completo, e em média finaliza de 5 a 13 dias. A realização de cultura sem meio sólido ou líquido segue as indicações vigentes. Então, todos os casos novos com TRM detectado, os casos novos com qualquer resultado de baciloscopia, independente do resultado, todos os casos de criança menor que 10 anos, pessoa vivendo com HIV, pessoa com suspeita de TB extrapulmonar e caso de retratamento, deve ter acesso à cultura. Se positividade na baciloscopia de segundo mês, durante o acompanhamento dos casos em tratamento, e suspeita de resistência de falência ao tratamento realizado, e também se suspeita de MNT, de uma micobacteriose. As orientações para a utilização do MGT estão presentes no Manual de Diagnóstico Laboratorial de TB e MNT, que é o nosso manual de laboratório nacional, é um guia importante para toda a rede de diagnóstico laboratorial, para todas as pessoas que fazem diagnóstico de micobactérias. Ele está disponível de forma online no site do Ministério da Saúde, é possível baixar um PDF e é um importante guia de consulta, e eu recomendo fortemente que façam uso deles e usem eles para elaborar esse manual para elaborar seus POPs, implantarem as metodologias, fazer seus treinamentos. Então, o teste de sensibilidade, teste para identificação de sensibilidade e resistência, a gente tem o fenotípico pelo método das proporções, mas também essa possibilidade de fazer agora em meio líquido automatizado, e também, em breve, a gente vai ter o teste de hibridização de sonda em linha, que é o LPA, para detectar resistência para as drogas de primeira linha, tanto da cultura quanto direto de amostra clínica. Esse teste ele vai ter populações alvos, né, inicialmente, que são para todos os casos de retratamento, contato de TB droga resistente, baciloscopia positiva no segundo mês de acompanhamento, falência ao esquema básico e suspeita de resistência. A grande novidade é que vai ser um método que pode ser feito direto de amostra clínica, seguindo os critérios, e a gente está em construção dos algoritmos, em breve vai estar disponível para utilização. E aí o último teste que eu quero falar para vocês, que é uma novidade que a gente vai ter agora para diagnóstico da tuberculose, que é o nosso primeiro teste point of care, que é o LF-LAN, que é um teste lateral flow, que detecta o lipoarabinomanano, que é um componente da parede das micobactérias. Então, ele é uma pessoa com tuberculose, principalmente as pessoas vivendo com HIV, elas aumentam a eliminação desse componente na urina, e aí agora, com esse novo teste, a gente consegue aprimorar o diagnóstico da tuberculose, principalmente na população vivendo com HIV, que necessita de um diagnóstico rápido, oportuno e início do tratamento. Então, como eu falei, esse teste é um teste imunocromatográfico rápido para auxiliar no diagnóstico da tuberculose em pessoas vivendo com HIV. Ele não necessita, é um point of care, não necessita de estrutura laboratorial, então é possível implantar em hospitais que atendem pessoas com HIV, locais de atenção básica que atendem a população vivendo com HIV. Então, ele é um teste que vai fazer, que utiliza 60 microlitros da urina, essa amostra de urina ela não precisa ser processada, ela vai ser inoculada aqui nessa fita, e aí ela vai ter dar seguimento aqui por várias partes dessa fita, onde vai acontecer as reações que a gente deseja. Aqui a gente, ao inserir os 60 microlitros de urina, logo em seguida na fita, a gente vai ter os anticorpos conjugados, que vão se ligar ao lipoarabinomanano. E a gente tem esse anticorpo, esse anticorpo que vai se ligar ao lipoarabinomanano, ele é conjugado, né, com fluorófilo. E havendo essa reação, essa ligação do lipoarabinomanano com o fluorófilo e com o anticorpo, ele vai se ligar no receptor aqui na membrana, na linha do teste, que aí a gente vai conferir esse resultado como positivo ou negativo, ou indeterminado.
Então, a interpretação dos resultados, a gente tem resultado reagente, considera-se iniciar o tratamento com esquema básico, não reagente, não exclui TB ativa, inválido, considera-se repetir o teste. Então, a gente tem aqui como reagente a linha de controle, que tem que ser positivo, a leitura é visual, né? Então, o técnico treinado ele vai visualizar essa positividade e uma positividade também na linha do teste, onde realmente aconteceu a confirmação de que nessa amostra tinha a presença desse componente da parede de micobactéria, que é o Liparabino manano, o LAM, que vai se ligar ao anticorpo conjugado e vai gerar essa reação. Então, a gente tem um não reagente, onde só a linha de controle ele foi positivo, então na linha do teste é considerado que não havia presença de Liparabino manano. A gente tem outra possibilidade de resultado que é inválido, onde não teve nenhum resultado, e aqui inválido também, onde só a linha do teste positivou, mas a nossa linha de controle não, então esse é recomendado repetir esse teste. Esse teste ele não é laboratorial, eu trago ele aqui para mostrar a importância da gente pensar nele, ele está em fase de aquisição e implantação para essa população específica. E por que eu queria trazer esse teste e destacar ele? É que é um teste de screening, um teste de avaliação inicial, mas ele não elimina a tuberculose. Então, os casos positivos, é preciso que a gente tenha uma rede de laboratório estruturada e conectada com essas unidades, que hajam fluxos organizados entre os locais de coleta de amostra de realização desse teste e os laboratórios de diagnóstico laboratorial, para que a gente tenha a coleta de amostras para confirmação laboratorial e, nos casos positivos, os casos negativos também devem seguir a avaliação para a tuberculose. Então, não descarta, o resultado desse teste não descarta a tuberculose, no entanto, para populações específicas, um resultado positivo é muito importante clinicamente para iniciar o tratamento. Então, a identificação, a gente tem aqui a identificação do caso, a identificação das pessoas candidatas à testagem com LF-LAM, e aí nossos públicos-alvos, para onde ele foi incorporado na Conitec e está em processo de aquisição, que são as pessoas não internadas com CD4 menor que 100, independente de sintoma, com sinais e sintomas de TB pulmonar ou extrapulmonar, independente da contagem de CD4, e severamente gravemente doente, independente da contagem de CD4. Entre as pessoas internadas, para a população com CD4 menor que 200, independente de sintomas, com sinais e sintomas de TB pulmonar ou extrapulmonar, independente da contagem de CD4, e severamente gravemente doente, independente da contagem de CD4. Já indo para a finalização da minha fala, eu queria trazer aqui as publicações técnicas e documentos normativos que a gente que elaboramos no Ministério da Saúde, na CGDR, em colaboração com nossos parceiros dentro do Ministério da Saúde, com muito apoio dos estados também. A gente tem colaboradores nos LACENs e nos estados e municípios que nos apoiam também. Eu queria destacar aqui o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, um importante documento a ser acessado por todos vocês. Ele está disponível no site do Ministério da Saúde também, em PDF. Então, ele traz todas as recomendações para assistência, para diagnóstico, para tratamento. Então, é uma espécie de bíblia para os profissionais que trabalham com tuberculose no Brasil. Se vocês olharem aqui o número de lançamentos é realmente grande. A gente teve aí dois anos de pandemia que a gente ficou sem viajar, sem visitas técnicas aos estados, então as equipes se concentraram muito mais em trabalhos técnicos e aí a gente aproveitou para desenvolver e acelerar a construção de todos esses documentos que a gente precisava ter hoje disponível para todo o país, né? Para nos orientar de como seguir nessa luta, nesse enfrentamento de eliminação da tuberculose como problema de saúde pública, para que a gente consiga realmente atingir aquelas metas indicadas lá que eu trouxe lá no primeiro gráfico. Eu fico por aqui, agradeço a participação, a presença de todos vocês e novamente agradecer o convite e dizer que foi um prazer enorme falar aqui para vocês sobre tuberculose.